Na nossa plataforma, onde é que você vai encontrar as ferramentas para gestão do seu tempo? Quanto tempo você tem dedicado a cada disciplina e como é que as coisas estão andando? Muita gente pede pra gente gráfico parecido com aquele de um aplicativo que todo mundo posta ali semanalmente no Instagram e tudo mais, um gráfico de pizza. Mas a gente tem coisa muito mais interessante que isso. Basta que você entenda. Aqui estamos na nossa tela de desempenho acumulado. Então você tem aqui alguns quadradinhos aqui, uns retângulos, né? Bem parecidos com aquele que existe lá na sua tela de meta, quando você tem ali a quantidade de horas estudadas naquela meta, média de horas diárias naquela meta, e aqui você tem então esses dados para o seu intervalo de metas, tá? Aqui eu filtrei da meta 1 à meta 10 para ficar mais tranquilo de enxergar aqui, mas você pode fazer outras filtragens aqui sem problemas, tá? Então, o que é interessante aqui, pessoal? Vejam só que aqui em média de horas de estudo, vai existir uma média de horas diárias de estudo em cada uma daquelas metas, da meta 1 à meta 10. Aqui essa aluna, Laís aqui, começou aqui em 3 horas e 49, quase 4 horas, subiu um pouquinho, desceu um pouco e de repente conseguiu organizar a rotina para manter isso bem mais alto, né? 5 horas de estudo diárias, é uma quantidade bem expressiva, né? Mas aqui também você pode filtrar por disciplina. E veja só que aqui em tecnologia da informação, ele vai mostrar não a média, né, por cada meta, mas o tempo que você de fato gastou em cada meta. Gastou assim, né? Não podemos dizer gastou, mas que dedicou àquela disciplina, beleza? Quando você deixar todas, então vai trazer de fato a média de horas diárias por meta. Mas aqui do lado também a gente tem esse desempenho por disciplina que vai trazer duas visões aqui. Tempo gasto por disciplina e questões resolvidas por disciplina. Aqui no tempo gasto por disciplina são incluídas todas as atividades, independentemente do tipo, seja questões, teste, teoria, lei seca, mapeamento, etc e tal. Aqui, obviamente, já é um gráfico que exibe a quantidade de questões resolvidas por disciplina. É claro que uma disciplina que você gasta muito tempo, porque são muitas atividades, inclusive, né, ela domina o seu planejamento, é claro que existe aí uma tendência de que essa disciplina também tenha mais questões. Bom, isso nem sempre vai se verificar, mas vamos lá. Aqui, percebam que TI está dominando o tempo gasto, né? Nessas 10 metas aqui, foram 90 horas de TI. Se você quiser filtrar apenas uma meta, 2, 3, você vai poder verificar isso aí. Mas perceba então que essa é a divisão do meu tempo, né? Considerando o tempo total de 345 horas. Então, esse é o tempo que nós temos. Quase 30% dedicado a TI. Bom, esse gráfico é bem interessante nesse sentido, mas é muito importante também que a gente fale o seguinte: quando você cumpre uma atividade, você tem aquele tempo em que ela foi pensado para ser cumprida, né? 1 hora, 1 hora e meia, mas também tem um tempo que você de fato dedicou para cumprir aquela atividade. E aí, esse tempo, ele pode, às vezes, incluir um comando ali da atividade que era opcional, né? Então, pode ser que aquela atividade, fazendo o levantamento dos tempos médios de cumprimento das atividades, a gente olha lá e, putz, aqui na parte da gestão a gente vê que o tempo médio está ali em 1 hora e 10, mas você está ali com 1 hora e 30. Pô, será que você está realmente devagar, está rápido? Pode ser que aquela atividade especificamente tenha um comando misto que instrui que você faça uma revisão opcional, se você quiser fazer, se você sentir a necessidade, antes de avançar para uma bateria de questões, por exemplo. Vários outros exemplos que eu poderia trazer aqui para vocês de comandos mistos, comandos opcionais, né? Compostos e tal. Então existe essa possibilidade, embora a gente sempre faça uma gestão muito rigorosa do tempo de cumprimento das atividades, se tem alguma coisa fugindo, e isso, graças a Deus, não tem acontecido aqui. Agora, também é muito importante trazer para vocês aqueles exemplos assim, ó, putz, o aluno viu ali que foi orientado a estudar as páginas tais até tais do material. Beleza, ali tinha umas questões, ele deu uma lida naqueles comentários e tudo mais. Mas também, ele ficou com uma dúvida ali, e aí ele acabou abrindo um vídeo do YouTube, foi assistir um negócio, foi ler um artigo, foi fazer isso, foi fazer aquilo. Ou seja, coisas que são muito alheias ao centro do comando, né, ou dos comandos
comandos possíveis daquela atividade. Então, apropriar ou informar o tempo de cumprimento de uma atividade é muito importante que você se atenha ao comando, ao que é de fato instruído. Da mesma forma, é normal que os alunos que vão fazer ali as questões, tem uns alunos que cumprem as questões, né, resolvem as questões e conferem os comentários. Resolve a questão e confere o comentário. Então, isso pode deixar, às vezes, a resolução um pouquinho fracionada, um pouquinho mais lenta. O cara vai lá e já coloca uma coisa no resumo e tudo mais. E vou te falar, a maior parte dos alunos adota essa sistemática. Outros alunos já adotam a sistemática, resolver as questões tudo em série, conferir os comentários só ao fim, ou então ele vai procurando as questões mais fáceis, aquelas que ele sabe, tentando mimetizar uma sensação de prova, né, a sistemática de prova em que não existe comentário nenhum. Então, principalmente quando você sente uma boa confiança com aquele conteúdo, é interessante adotar isso. Tem gente que adota isso como regra, tem gente que prefere sempre ler os comentários, porque o raciocínio está mais perto, né? Acabei de pensar, acabei de errar, deixa eu ver o que eu errei, o que eu pensei aqui errado e tudo mais. E isso tem várias nuances, né, pessoal? Porque se você confere o comentário agora e adianta uma informação das próximas questões, pode ser que você acelere a resolução de certa maneira, mas também pode ser que você atrase, porque você fica lendo o comentário, você fica, às vezes, até maquiando um pouco os seus erros. Isso não é o objetivo aqui, de fato, desse nosso tutorial, mas eu falo isso para que vocês percebam que as pessoas, às vezes, interagem de forma diferente com a mesma atividade. Seja algumas pessoas fazendo comandos opcionais e outras não. Mesmo resolvendo questões, algumas pessoas adotam uma sistemática A, uma sistemática B. E isso justifica, inclusive, a nossa não preferência, que a gente não entende que seja adequado, separar o tempo gasto exclusivamente resolvendo questões ou, enfim, cumprindo os demais comandos daquela atividade, até porque é uma atividade compacta e que a gente sabe que esse momento de fato de estudo, ele envolve às vezes um ato um pouco misto. Não dá para separar exatamente com a régua quanto tempo você gastou exclusivamente resolvendo as questões, até porque não é de fato essa a proposta agora, tá, pessoal? Você pode fazer ali simulados e tal para medir o tempo que você está gastando e tudo mais, mas em cada uma das nossas atividades, sempre que você insere um tempo de cumprimento um pouquinho fora da casa, o seu guru já é notificado, a plataforma já conversa contigo também, te sugere às vezes em determinados casos, a depender quanto tempo a mais você informou ali no cumprimento, ela vai trazer um alerta ali para você e falar, pô, cara, é melhor conversar com o Guruja. Ao mesmo tempo, ele foi notificado e se isso começa a acontecer muito, saiba que cada atividade, você já sabe disso, né, é pensada para que você cumpra em até 1h30. Pode ser que em determinados casos você exceda um pouquinho e tudo mais, mas se você tá saindo um pouco disso, sabe, tipo, cara, com frequência eu tô excedendo isso, é interessante conversar um pouco sobre os seus atos de estudo, sobre a sua forma de estudo com o seu Guruja, para que isso fique um pouco mais claro e vocês possam aprimorar essa sua sistemática. Nem tudo também a gente consegue adivinhar, apenas olhando aqui os números. Então essa comunicação, ela é interessante, você tem que ter essa abertura também para ser parte ativa nessa troca de ideias. O que a gente tem feito hoje, de fato, é uma gestão muito rigorosa do tempo de cumprimento das atividades e também desses excessos cometidos pelos alunos. Mas não é algo em relação ao que você precisa se preocupar tanto assim, mas será que eu estou cumprindo, resolvendo rápido, resolvendo devagar? Concentre-se, às vezes, no seu desempenho, se você está cumprindo aquela atividade dentro de um tempo razoável, alcançar uma carga horária expressiva, o melhor que você puder. Você está se aproximando de um pós-edital, já está pensando assim, cara, eu gostaria de saber como é que é. Troca uma ideia com o seu Guruja nesse sentido, porque pode ser que hoje o seu planejamento ele esteja leve demais. E aí, quando você for para um pós-edital, seja uma carga muito contrastante. Então, é interessante você tentar fazer, aumentar a quantidade de atividades e forçar a sua rotina para que você tire da cartola algumas soluções, melhore a sua gestão do tempo, reorganize os seus compromissos. Isso é muito, muito importante. Existem outras coisas que também, outras ferramentas de gestão de tempo. Se você for lá em arquivo, você vai ver os seus atrasos, em cada meta você adiou, antecipou e tudo mais. Isso tudo conta para a gestão do tempo. Mas o mais importante, de fato, é que você estude muito, o máximo que você conseguir. Valeu?